Bom dia, hoje dia 22, sexta-feira, vamos aí meditar na Palavra de Deus, vamos recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana. Na semana nós estudamos sobre aliança no Sinai, é isso? O verso para memorizar está lá em Êxodo capítulo 19, verso 4 a 6, que diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as águas, sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então aqui Deus fala para o povo, né, como ele libertou o povo da escravidão ali dos egípcios, né, guiou eles, é isso, e que se eles ouvirem atentamente a voz dele, guardarem a aliança que ele fez para com o povo, né, ele promete fazer com o povo, né, um reino de sacerdotes e uma nação santa, não é isso? Então, Deus tirou os israelitas ali da escravidão dos egípcios, libertou, levou eles para o deserto e depois lá para a terra prometida. Bom, falando geograficamente, né, está correto, mas teologicamente nós podemos ver, Deus respondeu: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim? Então, Deus tinha um propósito, né? E a prioridade, o objetivo dele era fazer com que o povo, né, ficasse perto de Deus, né? É isso que era o objetivo do povo. E quando alguém de nós se afasta de Deus, Deus tem o objetivo, né, e a prioridade de procurar a cada um de nós para que possamos voltar para os seus braços. Foi assim que ele fez lá no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, né? E aí Deus foi procurá-los, né? Onde você está? Deus pergunta, né? E aí ele responde, né? Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, estava nu e tive medo e me escondi, né? Geralmente o pecado faz isso, mas na verdade deveria nos aproximar mais de Deus, né? Que nós, eu e você, cada um de nós, pudéssemos ir a Deus, nos arrepender daquilo que fizemos, né? E Deus vai nos perdoar, colocar o nosso pecado aí nas profundezas do mar, e vamos ter a oportunidade de salvação, né, e vida eterna em Cristo Jesus, né? Não devemos ter medo, devemos, assim como Deus nos procura, devemos ir a Ele, aceitar a sua graça, entregar a nossa vida a Ele, não é isso? E lá no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, verso 1 a 8, Deus promete ao povo de Israel, não é isso? Prometeu fazer dos israelitas aí seu tesouro especial, né? Reino de sacerdote, nação santa, né? O que o sacerdote fazia? Ele ministrava, né? Ele era mediador espiritual entre Deus, né, e os homens. Israel agora tem essa função, que foi chamado para ser mediador espiritual entre Deus e as demais nações pagãs, né? Ele foi escolhido como reino de sacerdote e povo santo, é isso? E o santo aí não quer dizer que não era pecador, mas que ele foi separado para um propósito especial, de levar a mensagem para que as pessoas, aqueles povos, né, que viviam em meio, né, do paganismo, poderiam se arrepender e voltar, né, e aceitar Cristo na sua vida. E essa era a função do povo de Israel, essa é a nossa função, de levar essa mensagem para que outras pessoas venham conhecer dessa mensagem e entregar a vida a Jesus. Então esse povo ele foi separado, consagrado para esse propósito. Você e eu também
temos esse mesmo propósito, de levar a mensagem para que outras pessoas venham conhecer e entregar a sua vida a Jesus. O povo também deveria estar se preparando para a entrega da lei, não é isso? Aqui diz que a pureza externa deveria refletir a dedicação total de Deus. Deus deu instruções, né, sobre o fazer, instruções sobre o fazer, a fim de se preparar para a entrega da lei ali no Sinai, né? Você viu aí que teve trovões, teve relâmpagos, né? Uma espessa nuvem cobriu ali o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Está lá em Êxodo 19:16. Era toda a ocasião daquele momento, onde Deus ia entregar ali, né, os 10 mandamentos ali no Sinai. Os 10 mandamentos ocuparam aí o centro da revelação divina, né? Eles são a ética, né, da ética bíblica. Eles formam a substância fundamental dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. É isso? Eles são chamados de tábua de testemunho, palavras de aliança, não é isso? E é chamado também de 10 palavras, não é isso? Nós podemos encontrar os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 12, verso 1 a 17, ou Deuteronômio capítulo 5, verso 6 a 21. Paulo resumiu a lei de Deus como amor. Ele citou lá em Romanos capítulo 13, verso 8 a 10, e também lá em 1 João 4,16. O amor é a essência da lei de Deus, porque Ele é um Deus de amor, não é isso? E resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele pede para eu e você, mantemos o nosso coração purificado, né? Porque Deus deseja que sejamos puros e representantes, né? Vamos ser representantes. O resultado vai ser vivermos na presença de Deus, essa pureza. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão, na verdade, Deus. Está lá em Mateus 5, verso 8. E aí houve a entrega ali dos 10 mandamentos, né? Nós vemos que ele foi organizado em duas partes, né, que revelam princípios de recebimento com Deus e com o próximo. Como nós falamos, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso estava refletido ali nas duas tábuas, né? Nós vemos que Deus, ao entregar, né, os 10 mandamentos, as duas tábuas, né, era necessário que o povo, né, entendesse o significado daquilo ali, né? Que eles deveriam amar somente a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Como nós falamos aqui, os 4 primeiros mandamentos explicam o significado de amar a Deus e os 6 últimos mandamentos explicam o significado de amar ao próximo. Isso está bem explícito aí nos 10 mandamentos, né? E vimos aí as diferentes funções da lei de Deus também. A lei de Deus revela aí o seu caráter, né? Quem Ele é. Ele é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus bom. Então nós sabemos que a lei é o quê? É uma lei santa, o mandamento é santo, justo e bom. Como é relatado lá em Romanos capítulo 7, verso 12. Não é isso? Vimos também que a lei de Deus é como uma cerca, né? Ela está ali para nos proteger, né? Criar um espaço livre para a vida, para mostrar que além do limite específico exigem perigos, né? Se não você ultrapassar aquela cerca, você vai ter dificuldades, você vai ter complicações, né? E até a morte, né? E ele fala aqui também que serve como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, não é isso? E a lei de Deus revela aí, como nós falamos, o seu caráter. Funciona também como uma espécie, como nós falamos, de placa de sinalização, para nos mostrar,
para nos guiar e para nos proteger. E a lei funciona como uma espécie de sinalização, como nós falamos, né? Então, ela é um espelho que mostra para a gente, né, aonde nós estamos errando, para que possamos o quê? Consertar o nosso foco. Não é que a partir do momento que ela mostra para a gente o nosso erro, nós sabemos onde estamos errando e onde temos que consertar. Então, ela não oferece essa situação não oferece uma solução para a gente. Tentar ser justificado diante de Deus, guardando a lei, seria como olhar para o espelho esperando mais cedo ou mais tarde que ele faça nossos defeitos desaparecerem. O espelho não vai fazer com que os seus defeitos apareçam, mas ele vai te mostrar aonde você está errando para que você possa voltar por o caminho certo. Então a salvação é unicamente pela fé e não pelas obras, né? Mas muitos dizem, né? Muitos cristãos dizem que conclui que a lei foi abolida. Mas se a lei foi abolida, não tem mais pecado, né? Não existe mais um Salvador, não é isso? Não existe mais sacrifício, não é isso? Então, a Bíblia ensina que a lei define o que é pecado. E não teria conhecido o pecado se não fosse por meio da lei, como diz lá Romanos capítulo 7, verso 7. Então a existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos desse evangelho. Então a lei, né, vem como uma promessa de Deus para mim, para você e para cada um de nós. Por quê? Como diz lá em Romanos capítulo 3, verso 20 e 24, né, e no verso 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores, carecemos da glória de Deus, né? Mas ele vem com a promessa aí, Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, né, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, sem o sacrifício de Cristo, sem o que ele fez por mim, por você e por toda a humanidade, não existe salvação, não é isso? Nós somos salvos a partir do momento que aceitamos Cristo na sua vida, a sua graça, né? Somos redimidos, né? E com certeza a partir da parte da redenção que somos feitos, Deus nos concede um galardão da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos aceitar a sua graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e esperança e salvação em Cristo Jesus. Não é isso? Nós precisamos ter fé, né? Aceitar essa graça em nossa vida. Não é isso? Nós vimos que Cristo é o propósito para o qual a lei de Deus aponta. Como diz lá em Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo afirmou que Cristo é o fim, né, telos, da lei, mas não no sentido de que ele tenha abolido aí ou eliminado a lei. Não. Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Não é isso? Todo que nele crê é declarado justo. Romanos 10, capítulo 4. Não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não deu fim à validade perpétua da lei. A palavra telos indica especialmente propósito, finalidade, e não tempo, término. Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado do propósito da lei de Deus. Não é isso? Cristo é o objetivo da lei, aquele para quem ela aponta, né? Então nós vimos aqui que a lei revela, na verdade, a santidade de Deus e nosso pecado, nossa pecaminosidade, né, humana. A necessidade que temos que ter um Salvador e servindo como um guia para nos conduzir, né, a cada um de nós à fé em Cristo Jesus. É isso? Lá em Patriarcas e Profetas, na página 254, o povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser o quê? Consideradas com maior reverência. Devemos fazer as coisas de Deus com maior reverência. Quanto mais perto vemos a sua santidade, mais vemos nossas imperfeições. Jesus afirmou
que se humildemente aceitarmos Deus como Senhor, seus mandamentos não serão que pesados. A lei divina tem validade permanente. Quanto observamos as leis de Deus, por amor e gratidão a Ele, pela salvação que nos concedeu gratuitamente, experimentamos a plenitude de um relacionamento salvífico com Ele. Temos uma certeza de saber que nossa salvação é encontrada somente em Cristo Jesus e não na observância da lei. Mas sabemos que a lei, como nós falamos, é um espelho que vai mostrar onde nós estamos errando para que possamos voltar para o caminho do Senhor. Que Deus te guie, que Ele seja o teu guia sempre. E se você estiver longe de Deus, se a graça dele, a libertação que Ele trouxe para mim e para você da escravidão do pecado possa te alcançar novamente e você possa voltar para os braços do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.